seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. As relações entre Brasil e Estados Unidos estão estremecidas depois de pelo menos 200 anos de normalidade. É que Lula cutucou Donald Trump com vara curta e a reação do governo americano foi essa que nós estamos vendo aí, taxando as importações de quaisquer produtos brasileiros em 50% para começar. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E a nossa entrevista da semana é com o médico, diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande, Sebastião Viana. Agora, em junho, o hospital talvez tenha tido a sua maior demanda do ano até o presente instante. Além dos problemas relacionados a queimados e acidentes no mês de junho, houve também aquele mini hospital que foi montado no Parque do Povo para atendimento às pessoas que se dirigiam à nossa festa maior. Nós convidamos o doutor Sebastião para um bate-papo hoje aqui no Ponto a Ponto e queremos agradecer a sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor Sebastião, o mês de junho é realmente o mês de maior demanda para o hospital ou é engano? Sim, o mês de junho é um mês de exacerbação da quantidade de atendimentos no Hospital de Trauma de Campina Grande. É o período junino, a gente sabe que muitos turistas vêm para Campina Grande, não só se acidentam os paraibanos, mas as pessoas de todo o Brasil, né? E nesse período, foram 38 dias de festas, nós tivemos, pasmem, mais de 10 mil pacientes sendo atendidos naquela unidade hospitalar e 1.072 cirurgias. Geralmente, a quantidade de atendimentos, 10% dela é o número de cirurgias. Traumatologia, no tocante às cirurgias ortopédicas, é o grande volume. Eu diria que 60% a 70% das cirurgias são da ortopedia. Ainda há um bom número de pessoas queimadas com fogos? Isso, são dois tempos, eu costumo dividir em dois tempos. O primeiro tempo assim que houve a erradicação das fogueiras, houve uma diminuição drástica do número de queimados, isso é um fato. Mas agora existe um segundo momento. Por exemplo, do ano passado para cá, nós tivemos um aumento de 57% do número de queimados. Com fogos? Com fogos e com fogueira. Fogueiras ainda na zona urbana ou na zona rural? Zona rural, principalmente. Tem de Campina Grande também, mas também nas cidades circunvizinhas. Então, extremos de idade, crianças e idosos. Estava brincando na fogueira ali, porventura tropeçou e essas queimaduras, principalmente de extremidades. Mas para você ter uma ideia, Paulo, quando 10% dessa superfície corporal ela é queimada, esse paciente tem que ficar internado. Muitas vezes passa por um procedimento cirúrgico na cirurgia plástica e passam vários dias fazendo curativo no hospital e isso posterga a alta desses pacientes. Queimadura é algo muito dolorido para a pessoa, causa muito sofrimento, não é? Muito. Para você ter uma ideia, a queimadura ela tem 4 graus, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Grau 1 e grau 2 dói muito. O paciente ele não suporta de dor, formam aquelas bolhas. Então a orientação da gente, não estoure a bolha. Se porventura você se queimar, corra para o Hospital de Trauma de Campina Grande, que é o nosso perfil. Como é que se ameniza esse sofrimento? É com sedação? Tem algum tipo de medicamento? Geralmente, nos curativos dói muito. A gente costuma fazer tramadol endovenoso para os pacientes até durante os curativos. No centro cirúrgico, não. O paciente está sob sedoanalgesia, ele não sente nenhum tipo de dor. Mas durante os curativos, a nossa própria equipe sempre mostra para a gente, doutor, é extremamente doloroso quando a gente vai tirar um curativo e colocar outro, então a gente tem que fazer uma analgesia mais forte. E a gente tem a impressão de que são mais crianças que se queimam, mas tem adulto que vai soltar foguetão, bombas e acaba também entrando nessa. Sempre fica a nossa grande orientação. Eu costumo dizer, Paulo, que o problema não é da fogueira, o problema não é do fogo de artifício, o problema não é da moto, o problema é a imprudência de quem manuseia. Pois é. E esse pessoal chega lá, diz logo o que aconteceu, conta logo. Há alguns que perdem dedos, já houve casos que eu vi, né? A grande maioria sempre diz que foi um acidente, foi trágico, de repente tropeçou sem querer e aconteceu essa fatalidade. Mas existiram casos de amputação do membro. Ou seja, se um membro ele é altamente acometido e ele desvasculariza e você vê que tem uma necrose generalizada, apesar daquela cirurgia fazer um desbridamento gigantesco, às vezes infecta e o paciente ele pode perder o membro. E essa unidade de queimados, ela funciona permanentemente ou só no período junino?
24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano. Porque há quem se queime também num fogão em casa, com água quente, há acidentes domésticos. Esses acidentes mais leves, o paciente ele passa por uma observação, atendido pelo cirurgião geral, encaminhado para o setor de queimados, muitas vezes só passa uma pomada e é encaminhado com orientações para casa. Em junho também aumenta o número de acidentes de motos. Pois é, eu vou respirar um pouco mais fundo, porque nos primeiros 6 meses nós atendemos 5.100 acidentes de moto. E só nesse período de junho, nesses 38 dias, foram 1.132 acidentes de moto. Está quase 40 por dia, né? Exato. Fazendo a média de atendimentos, Paulo, nesses 38 dias nós atendemos 10.342 pacientes, uma média de 270 atendimentos dia. Lembrando que esses atendimentos do Hospital de Trauma de Campina Grande são de moderado a grave. Não só são casos leves. Escoriação, traumas mínimos, o paciente vai para o Pedro I, vai para a UPA, né? Arranhão, mas por traumas são traumas moderados até traumas mais graves. Fraturas. Grandes fraturas. Todo tipo de cirurgia ortopédica é feita no Hospital de Trauma. E tem também a questão do trauma craniano, que esse é mais pesado ainda. E principalmente cidade interior, as pessoas costumam não usar o capacete. Esses equipamentos de proteção individual extremamente importante, insistem em não usar o capacete. E lembrando, você que não usa o capacete, você vai ter uma sequela bem maior ou até letal. Ou seja, os traumatismos crânioencefálicos, que nós chamamos de TCE, eles são de leves, moderados até graves. E pacientes jovens, pacientes que ficam no hospital 3, 6 meses, que fica em estado neurovegetativo, então aumenta a permanência e o sofrimento da família. E em relação aos carros, a gente percebe que aumentando o número de viagens, porque algumas pessoas saem de Campina para o sertão ou para o Brejo, vêm da capital para o interior e o maior número de veículos nas estradas também causa mais acidentes. Exatamente, mas o que nos garante, pelo menos, uma certa segurança nos veículos são os airbags. Hoje, os veículos de hoje em dia, eles estão extremamente protegidos, né? Então, muitas vezes, o paciente, você olha aquele carro e você diz, foi perda total do carro, não escapou ninguém. E, às vezes, ele sai com escoriações ou, muitas vezes, lesões mínimas. Em relação aos acidentados em motos, os senhores médicos percebem que a maioria chega meio mamadinho, como a gente diz, com odor alcoólico, com alguma coisa assim? Paulo, posso lhe falar com precisão, mais de 80% de sintomas de embriaguez. Quer dizer, bebe e vai pilotar a moto. Isso. E assim, claro que o piloto de motocicleta, muitas vezes, ele está andando na sua faixa normalmente, e às vezes ele é trancado por um carro. Sim. Não respeita um próprio caminhão. Mas a grande maioria, infelizmente, é a falta de educação no trânsito. A imprudência é do próprio motociclista, né? A gente vê isso no nosso dia a dia aqui na nossa cidade. Você está no seu carro, você vê... Sobe em calçada. É extremamente cortam complicado. pela direita, né? Fazem todo tipo de barbaridade, infelizmente. E no Parque do Povo, quais foram os maiores problemas que os senhores enfrentaram? Foram 2.990 atendimentos no Parque do Povo. Quase 100 por dia, né? Isso, quase 3.000 atendimentos, né? Meu Deus. A grande concentração deles, eu posso dizer com precisão, mais de 70% foi intoxicação alcoólica. Passava do limite. Passava do limite, mas também uma coisa preocupante, crise de pânico também. Muitos pacientes têm xenofobia pelo fato de estar em público, aquela exacerbação, aquele número concentrado de pessoas. Então, muitas pessoas se sentiam mal, davam entrada no posto médico para que pudesse ser atendido, muitas vezes tomar um ansiolítico para ficar um pouco mais calmo. Mas intoxicação alcoólica foi o recorde. E quando chega esse pessoal que bebeu muito, o que é que vocês fazem? A grande maioria deles tem que tomar glicose porque tem hipoglicemia por conta. Lembrando que o álcool ele é depressor do sistema nervoso central e ele tem uma outra característica. Você passa muito tempo, às vezes, sem comer, você tem uma hipoglicemia. Então, você tem que corrigir a glicemia desse paciente, ele toma glicose, literalmente, na veia. Muitas vezes, com náuseas e vômitos, você tem que fazer um antiemético, uma medicação para evitar esses vômitos e hidratação. É a principal coisa que é feita. Fazendo esse kit, dá certo para todo mundo. Um colega seu me disse que a maioria dos atendimentos eram com moças, mulheres. É verdade isso? É verdade, Paulo. As meninas estão bebendo muito, né? 70% foram do público feminino. As mulheres estão bebendo mais do que os homens, infelizmente. Impressionante. Agora, a gente percebe que muita gente que não dispõe de um bom dinheiro bebe em casa ou num barzinho, num boteco, antes de ir para o Parque do Povo, e outros chegam ali bons e enchem a cara, como a gente diz, né? Acabam passando do limite também. Se não fosse esse posto, Paulo, todos esses atendimentos seriam nos hospitais. E fica mais distante, a gente sabe. Antigamente o socorro era a Clips, né, que é em cima ali, mas a Clips ela já não tem mais esse atendimento, esse pronto atendimento. Então ou ia para o hospital de trauma, ou para a UPA, ou para qualquer outro hospital municipal.
Quem leva esse pessoal? São os colegas, os amigos, a turma pega, desmaiou, vomitou, leva para o posto. Era mais ou menos assim? Desmaiou, entra no posto, a gente atende. Pasmem, 38 dias de festa, não tivemos uma reclamação do posto. Isso é uma coisa muito boa. E vocês montaram uma estrutura quase de um mini hospital, né? Com desfibrilador, tinha... Sim. Ambulância. O governador João Azevedo, juntamente com o secretário estadual de saúde, doutor Ari, nos deu a liberdade para que a gente fizesse, como diz o Matuto, fazer fazendo. Né? Pelo terceiro ano consecutivo, a gente colocou esse posto lá. Tinha, como você bem disse, um leito de UTI. Porque ano passado, um paciente passou mal, ele teve uma dor torácica súbita, ele foi até o posto, ele ficou naquela poltrona. E não tinha eletrocardiograma. Então, na hora, colocaram esse paciente dentro da ambulância do Coração Paraibano e deslocou ele para o trauma. Quando chegou no trauma, fez um eletrocardiograma, esse paciente estava infartando. Ou seja, em menos de 30 minutos foi o deslocamento dele do Parque do Povo até o trauma para dentro da hemodinâmica. Ele fez um cateterismo de urgência e teve alta no outro dia. Se um caso desse tivesse ocorrido esse ano, vocês teriam todos os equipamentos ali para fazer? Sim, tinha eletrocardiograma, tinha cardiomonitor, tinha ventilador mecânico. Se porventura esse paciente precisasse ser entubado, ele era entubado ali, estabilizado, transferido na USA até o hospital de trauma. Houve um óbito? Houve um óbito, mas o paciente já chegou em óbito dentro do posto. Ele não foi a óbito dentro do posto. Causas naturais? Foi uma causa natural, a gente acredita que foi infarto. Todos esses pacientes eles são encaminhados para o IML, né? Para que possa investigar a causa morta. E houve algum caso de atendimento a pessoas que brigavam? Porque aqui ali tem uma briga, né? O cara esbofeteava o outro, jogava um copo. Houve também esse tipo de coisa? Sim, agressão física a gente teve em minoria, graças a Deus, uma minoria bem menos, se não me engano, foram menos de 10 casos. Foi uma festa calma, né? Uma festa calma. Foi muito bem organizado São João. Pois bem, concluímos assim o primeiro bloco da entrevista de hoje com o doutor Sebastião Viana, que é o diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande, é médico, formado aqui na Unifacisa, veio bater esse papo conosco, a gente dá sequência à entrevista logo após as mensagens importantes que você acompanha agora. Atenção concurseiro, se você mora longe da capital, quer passar no concurso público e mudar de vida, agora você pode. Aqui você estuda da melhor maneira que quiser. Pode ser EAD, pode ser presencial junto com a gente e o principal, os professores que entendem do assunto. Já temos milhares de alunos aprovados e concursados e agora chegou a sua vez. Você consegue, só precisa da preparação certa. Entre em contato agora com a gente, faz sua inscrição e vamos juntos rumo ao topo. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Enquanto da boca para fora, autoridades brasileiras externam a ideia de que é preciso cortar gastos, a Câmara dos Deputados aprova, a pedido do Supremo Tribunal Federal, a criação de quase 200 cargos na Suprema Corte Brasileira. O Supremo brasileiro é um dos mais caros do mundo. Mesmo assim, ainda estão criando cargos. Uma maravilha. E a gente vai dar sequência ao bate-papo da semana com o doutor Sebastião Viana, que é diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande. Made in Campina, não? Macapá, no Amapá, mas Macapá. Aos 10 anos de idade me transferi para Campina Grande. Eu costumo dizer que eu já sou campinense. Pois é, tem um amigo ouvinte que mora lá em Macapá, capital do Amapá, é aqui de Campina Grande, Alexandre Gomes, sempre nos assiste também. Provavelmente ele está assistindo a esse programa. E concluiu aqui medicina na Unifacisa? Sim, fiz medicina aqui na Unifacisa. Eu sou da terceira turma da Unifacisa, 2012.2. Foi um grande desafio na época, mas um grande marco, não só para mim, mas também para toda a minha turma e a Unifacisa. Na época não era Unifacisa, era FCM, e aí eu vejo o tamanho que essa faculdade cresceu. Hoje sou professor da Unifacisa, né? Egresso da Unifacisa, tenho orgulho demais de dizer que sou daqui, porque eu posso dizer, sem medo de ser feliz, é uma das melhores faculdades do Brasil. Doutor Sebastião, e a gente fala na Unifacisa, lembra também do HELP, né, que é do mesmo ecossistema.
Há uma parceria agora do HELP com o governo do estado. Dá para falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. O governo João Azevedo, juntamente com o secretário de Saúde, doutor Ari Mateus, vai inaugurar, né, vai fazer um grande evento, uma grande festa, né, para mostrar essa parceria do Hospital de Trauma de Campina Grande junto com o Hospital HELP. Não só o Hospital de Trauma, mas também o Hospital de Clínicas. São todos os hospitais estaduais que o HELP possa dar suporte. Veja só, o HELP é um gigantesco hospital de uma qualidade que não tem o que se falar, surreal. Está entre os maiores hospitais do Brasil e do mundo, sendo classificado um dos melhores hospitais do mundo. Inclusive, amigos meus vieram de fora conhecer o HELP, ficaram estagnados com o tamanho daquela obra. E aí, o Hospital de Trauma de Campina Grande é um hospital gigantesco, né? Está ali ao lado do outro, né? Então, vizinho, eu costumo dizer, Paulo, que é só atravessar a rua, né? E essa parceria, quem ganha é o cidadão paraibano. Vai ser na área só de cardiologia, não? Cardiologia, mas tem também a pretensão de estender para ortopedia e neurocirurgia, além de cirurgia geral e cirurgia oncológica. São serviços afins que, querendo ou não, chegam pacientes no hospital de trauma, por exemplo, de câncer, que ele está obstruído. E é uma emergência, ele precisa ser operado. E já o Hospital de Clínicas de Campina Grande já dá esse suporte para a gente, encaminhando esses pacientes para lá. O HELP também será uma próxima ponte e quem ganha é o cidadão. Muito bem. Vamos falar um pouco mais sobre o Hospital de Trauma, o senhor é diretor. Por que é que alguns acidentados que chegam no trauma passam alguns dias para ser cirurgiado? Vem a impressão, assim, em princípio, de que alguns podem chegar com sintomas alcoólicos e você não pode imediatamente, imagino eu, operar o sujeito, porque talvez até a anestesia não vá fazer efeito, não sei se é bem isso. O que é que acontece? Perfeito. Quando o paciente entra no Hospital de Trauma de Campina Grande, se é uma fratura exposta, ou seja, o osso está exposto, ele é operado no mesmo dia. O tempo para ele entrar, se ele demorar um pouco, é o máximo, que é o tempo do bloco cirúrgico. Esse paciente ele é operado no mesmo dia. Apendicite, obstrução intestinal, enfim. Os pacientes que ficam internados para programação de cirurgia são os pacientes com fratura fechada. Quebrou um osso, mas o osso está desalinhado, aí eu estabilizo esse paciente, ele está totalmente estável. Não fica sentindo dores, não? Não, a grande maioria dos pacientes ele é sobre analgesia. Muitas vezes a analgesia é pouco, o paciente refere que está sentindo muita dor, então a gente aumenta a analgesia desse paciente. Eu falo isso, doutor Sebastião, porque os parentes que são leigos, assim como a gente aqui, demora muito, a pessoa fica sofrendo aquilo, aquele desejo, aquela ansiedade de resolver logo, mas a medicina é quem estabelece, né? Há os critérios, os protocolos, imagino eu. Exato. O delay da demora é justamente que esse paciente ele é internado, e se ele está estável, você vai pedir todos os exames dele. Até porque, imagino eu também, me permita, que o hospital não tem interesse que alguém fique lá há muito tempo. Jamais. O nosso gerenciamento de leitos, que nós chamamos de NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, o gerenciamento de leitos, ele quer dar alta o mais precoce possível. Claro, com prudência. Mais gente, né? Poder atender. Isso. Porque aí a gente consegue colocar até um número maior de pacientes. Nós temos 290 leitos. E a grande maioria dos pacientes são de ortopedia. Antigamente, os pacientes esperavam 60 dias no Hospital de Trauma de Campina Grande para ser operado uma cirurgia ortopédica. A gente conseguiu, na época do Dr. Geraldo, diminuir para 15 a 20 dias esses pacientes. Reduziu e bastante. Hoje a gente contemplou toda a escala de anestesiologistas, tem muito mais médicos, existem mais especialidades, carecia de profissionais mais habilitados no passado, uma andorinha só não faz verão. Hoje eu tenho um quadro com mais de 40 ortopedistas, a média é de 5 dias. Por que minha mãe está lá há 15 dias, doutor, ainda não foi operada? Por exemplo, né? Excelente pergunta. Tem que compensar a diabetes dela, se ela tiver, a pressão arterial. Às vezes, Paulo, ela não tem condição de pele. Às vezes a pele dela está muito fininha, então se colocar a prótese vai ficar exposta. A pele precisa fechar, cicatrizar, fazer antibiótico para poder operar. As pessoas não têm ideia. Para as pessoas terem ideia, todas as órteses e próteses tem lá no hospital. Está lá, são empresas terceirizadas que prestam o serviço. Porque não é falta de material, não é falta de nada. Às vezes, quando é um material extremamente específico, a gente pede, ele vem de fora, existe a demora. Mas a espera hoje do Hospital de Trauma é de 5 a 7 dias no máximo, exceto esses casos que precisam de uma compensação clínica para poder operar. E como é que os senhores tratam essa história de facada, tiro, que também chega no dia a dia do hospital? Esse paciente é operado de emergência. Esse é chamado de emergência cirúrgica. Ele entra na sala vermelha e chama no bloco cirúrgico, ele opera e já vai para a enfermaria. Normalmente, qual é a média de internados no hospital, doutor Sebastião? A média de internados é de 290 a 330. Não é fácil. Eu tenho 290 leitos, eu nunca estou com a quantidade de leitos menor do que a lotação máxima. Né? Nada desocupado? Nada. Sempre estou 105, 107, 110, 115, 120%. Nesse São João, chegamos até a 145%
de lotação. Nós temos macas extras e essas macas todas estavam ocupadas. E a estrutura que é mantida para manter tudo isso aí, de lavanderia, de cozinha, como é que é isso? Para administrar isso, lavanderia ela é terceirizada, a cozinha é nossa cozinha própria. Mas funciona tudo lá? Funciona tudo no Hospital de Trauma de Campina Grande. Costumo dizer que nós somos um serviço fim, Paulo, ou seja, nós resolvemos tudo. A única cirurgia que não é feita no Hospital de Trauma de Campina Grande é a cirurgia cardíaca, que agora, com a contratualização do HELP, vai ser feita no HELP. Como é o sistema de segurança do hospital que precisa ter? Porque a gente já testemunhou o caso de, por exemplo, o sujeito se acidenta numa moto, vinha um grupo ali, naqueles fazendo rolezinho, um deles cai e se machuca, correm todos eles para o hospital e chegam lá, ficam pressionando os médicos, já houve até agressões, já opera na hora, faz isso e tal. Como é essa estrutura de segurança, doutor? Antigamente era só o apoio, são pessoas contratualizadas pela Secretaria Estadual de Saúde que eles dão esse reforço. Muitas vezes são ex-policiais, ex-agentes que contemplam o Hospital de Trauma, tem muita experiência. Mas agora a gente já tem um quadro de policiais, existem 2 policiais no hospital fazendo escala de plantão de dia e de noite. E foi mais um reforço, principalmente justo aí para isso que você está falando. Eu, como médico, teve um paciente que já quis me agredir no próprio plantão, era de madrugada, e aí eu já tinha o posto médico, eu era diretor técnico nessa época, não era diretor geral, chamei de imediato, o policial chegou, autuou o rapaz e ele pôde ser encaminhado para a delegacia depois dos cuidados médicos. Essas pressões o médico sofre, né, no dia a dia? Sofre, não só o médico, mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os nutricionistas, o pessoal do apoio. Existe um assédio muito grande e a gente vive numa unidade hospitalar que o tempo todo está funcionando, então o estresse naquela unidade é 24 horas por dia. Tem uma unidade dos bombeiros também agora. Sim, né? Nós temos uma unidade de bombeiros. O 7º Batalhão. É o 7º Batalhão, juntamente com o Coronel Jean na época, nós pleiteamos isso aí, o secretário de Saúde do Estado na época era Dr. Geraldo. Fizemos questão de colocar essa unidade de bombeiros lá, um plano de contingência. Eles treinam os nossos profissionais, existem vários e vários cursos, entre eles com os nossos profissionais, se porventura simulando um incêndio, como é que a gente iria reagir, porque não adianta estar correndo todo mundo de um lado para o outro, para que a gente possa alinhar uma possível fuga. Saber quais são os procedimentos numa hora dessa. Exato. Houve no trauma de João Pessoa, né, há pouco tempo, salvo engano. Isso. Um setor lá, houve um curto-circuito, alguma coisa assim. E nessa equipe dos bombeiros tem lá o João Luiz, que acho que o senhor conhece, aquele que sofreu um acidente, é meu amigo e voltou a trabalhar, está dando sua colaboração também. Graças a Deus está bem, né? Está bem. Como é que tem sido o atendimento de pessoas de outros estados? Que a gente sabe que aqui e ali chega alguém de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, continua acontecendo? O secretário de Saúde de Caruaru já ele vai me notificar, porque eu vejo muitos pacientes vindo de Caruaru direto para o Hospital de Trauma e muitas vezes não querem dar entrada no Hospital de Caruaru, não sei hoje, mas na época que eu trabalhava em Caruaru não tinha neurocirurgião de plantão do Hospital Regional do Agreste. Então, é mais fácil vir para Campina Grande do que seguir para Recife, porque para o Hospital Restauração vai demorar muito para liberar a maca dele. Muitas vezes eu, como médico, já fiquei 2 dias esperando uma maca minha, tive que desistir e voltar para o plantão para depois vir a maca. Mas no trauma não, de imediato ele chega lá, no máximo vai ter aquele delay entre o primeiro atendimento, saber se é cirúrgico ou não, para poder saber se ele vai ficar ou se ele vai ingressar. Uma vez que o paciente vem, Paulo, eu não tenho como mandar mais esse paciente voltar. E o meu médico era orientado a não mandar voltar, que é uma omissão de socorro, porque agora passa a ser a responsabilidade dele se esse paciente voltar e ele tiver alguma complicação. O trauma não recusa atendimento, né? Chegou e atendido, né? Foi o nosso perfil de traumatologia, paciente que porventura ele necessite de uma cirurgia ortopédica, de uma cirurgia geral, um apendicite, uma vesícula inflamada, uma colecistite, a gente não nega esse atendimento, até porque é nosso perfil. Onde é que não é pactuado com o hospital de trauma? É dor de cabeça, dor de barriga, uma dor na coluna ou qualquer outro tipo de dor. A gente orienta que vá para a unidade de pronto atendimento ou até para o próprio PSF, a Unidade Básica de Saúde da Família, para que seja orientado. Mas chegam pessoas com esse perfil? Sim, sim. E não seguir do trauma, ele vai mesmo assim? Isso. E outros 2 grandes perfis que não são do trauma é o pé diabético, é aquele paciente que tem o pé diabético, que ele chega muitas vezes necrosado, não é perfil do trauma, e o paciente de hemodiálise, que também não é perfil do trauma. Muito bem. Eu acho que não lhe perguntei sobre a sua especialidade médica. Eu sou cirurgião geral, sou pós-graduado em cirurgia do aparelho digestivo pela USP e também sou pós-graduado em nutrologia pela Abram, em São Paulo. Cirurgião geral opera qualquer pedaço do corpo. Cirurgião geral ele faz tudo, né? Eu falo um pouquinho de tudo. Como o próprio nome já diz, é o clínico geral, né? Da cirurgia, né? É o clínico geral que opera. Da cirurgia. E para a gente finalizar, doutor Sebastião, aquele ponto de helicóptero, aquele heliporto,
É utilizado em algumas oportunidades? Sim, sim. Veja só, o Estado ele tem 2 helicópteros, né? Um do próprio Estado, o outro ele é locado. E esses pacientes que porventura vêm de Cajazeiras, a gente costuma dizer acima de 300 quilômetros que a gente precisa de urgência, é acionado esse helicóptero, ele vai para o hospital de trauma, não só o trauma de Campina, mas o trauma de João Pessoa também. Já tivemos... O Dom José Maria Pires tem também, heliponto tem, né? O Metropolitano? O Metropolitano também. Tem também, porque é extremamente importante, são casos cardiológicos lá e tem cardiológico aqui também. Mas uma criança que veio de Cajazeiras para o trauma de Campina Grande, ela precisava fechar o protocolo de morte encefálica e precisava fazer o eletroencefalograma aqui em Campina Grande, assim como uma criança também que estava entubada em Cajazeiras, ela foi salva, né, graças a esse translado e chegou no hospital de trauma a tempo, foi operada de urgência, ficou alguns dias em UTI e já está em casa. Doutor Sebastião, muito obrigado, viu? Por ter vindo ao agradeço o programa. convite. Estamos às ordens aqui. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades para você e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.